Bananinha presidente é devaneio da revista Isto É e da família Bolsonaro. Desespero ali. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 16 de novembro, são agora 10h30 da manhã. E a revista Isto É publicou a capa da edição desta semana que traz Eduardo Bolsonaro com títulos e subtítulos, enfim, com a sugestão de ele ser candidato a presidente em 2026. Parece piada, mas é sério. Eduardo Bananinha Bolsonaro, gente, não tem estrutura política. Transita somente ali entre os filhotes do Steve Bannon, que é um dos idealizadores desse neonazifascismo mundial, principalmente ali questões de redes sociais, uso de mídia, esse tipo de coisa. E mesmo assim de forma bem periférica, tá? Na festa do Donald Trump, por exemplo, da vitória, que ele foi para lá com o sanfoneiro que perdeu a eleição em Recife, ele era mais um ali, cara. Sabe assim, bota aqui uns caras aqui na lista aqui, bota esses caras aqui, ele só era mais um ali. Da família Bolsonaro, no momento que eu gravo esse vídeo, da família, só o Jair tem votos para ser candidato a presidente neste momento. A Michelle Bolsonaro, ela vem em seguida ali, mas em patamar muito abaixo do capitão do exército. Outra coisa, o plano da extrema-direita é Tarcísio de Freitas 2030. Por isso, essa matéria agora na Isto É não passa de mais uma manifestação de desespero da família Bolsonaro, incapaz, ao menos nesse momento que nós estamos passando agora, de frear o descarte de Jair Bolsonaro. Descarte este que após o ataque ao Supremo Tribunal Federal feito pelo tio França, ou tio França, enfim, tem uma trema naquele U ali, deverá ser acelerado esse descarte. E então por que a Isto É se prestaria a fazer as vezes de caixa de ressonância dos Bolsonaro? Por dinheiro, ora bolas. A gente pode dizer qualquer coisa sobre os bolsonaristas, menos que eles são em número pequeno. Eles até são menores do que parecem, mas não são poucos assim. Ou seja, público. E nesse caso, a Isto É está atrás de público. A história já foi muito grande, hoje não é sombra do que já fora em outros anos aí para trás, se a gente voltar 15, 20 anos atrás, assim como a Veja, por exemplo. Então eles precisam de público. E nesse caso, desse público da extrema-direita, com enorme potencial de ser cativo. Ser cativo significa mais cliques na internet, mais compra das versões impressas da revista, enfim. Então, é um público, é um nicho de mercado. Eduardo Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, é tão ridículo que nem nos perfis, nas bolhas da extrema-direita, essa matéria, essa capa da Isto É, repercutiu como deveria repercutir. Porque o Eduardo Bananinha Bolsonaro não passa de um garoto de recados e um pedinte de favores políticos, eventualmente financeiros, de luxo da família Bolsonaro e dessa coisa do que é a extrema-direita no país que está perdendo, os caras estão perdendo espaço, né? Mas há pouca repercussão na internet, e também a gente precisa ser muito franco aqui, nas bolhas bolsonaristas, evidentemente, sobre essa matéria da Isto É, não significa efeito zero. Muito provável que uma parcela desse público associe essa conversa aí dessa capa à vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. E eu estou falando aqui numa construção de pensamento bem retilínea e puxando pelo viés de confirmação daqueles mais idólatras do Jair Bolsonaro. Algo mais ou menos do tipo assim, Eduardo pode ser candidato no lugar do pai porque o Trump pediu ou sugeriu.
Não duvidem de ter paspalhos acreditando nessa besteira. Não duvidem, porque as pessoas acreditam em qualquer coisa. Então a gente não pode duvidar disso. O projeto da extrema-direita brasileira, mais uma vez aqui no canal, e agora de novo nesse vídeo aqui, o projeto da extrema-direita brasileira, que tem no seu centro nervoso pensante militares e militares de muitos falos nos ombros, é o Tarcísio de Freitas, eleito presidente do país em 2030, passando pela reeleição em São Paulo em 2026. Tarcísio de Freitas, salvo uma mudança muito grande na conjuntura política brasileira, será candidato à reeleição a governador de São Paulo em 2026 e provavelmente será reeleito. Se a eleição em São Paulo fosse hoje, Tarcísio estaria reeleito. São Paulo tem histórico de reeleição e os índices de aprovação do Tarcísio de Freitas de São Paulo lhe dão a condição de ser reeleito. Até lá, até 2030, lança o Caiado ou qualquer outro nome desse para perder para Lula em 2026. Inclusive, esse processo de construção aí, lançando um nome para perder para Lula em 2026, ajuda na maquiagem de moderado em cima do Tarcísio de Freitas, que é mídia hegemônica, essencialmente, tem feito diuturnamente tentar vender Tarcísio de Freitas como se fosse um moderado. Vejam, qualquer que seja o nome da direita em 26, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, enfim, qualquer um, terá que dar uma esticada na corda para cativar os eleitores mais afastados no país. A gente tem entre 25% e 30% de eleitores conservadores e o mesmo tanto mais à esquerda. Mas desses aí conservadores, vamos botar assim que dos eleitores brasileiros, uns 10% são mais afastados. E isso pode fazer falta lá na frente na disputa presidencial. Mas fazendo isso, esse nome, dando essa esticada na corda, deixa Tarcísio, que terá uma campanha relativamente tranquila para governador de São Paulo, e mesmo que haja uma disputa ali, uma polarização eleitoral, não será no mesmo nível da nacional, bancando o Tarcísio na disputa 26, bancando o calminho e comedor de garfo e faca, ajudando a reforçar que ele é um cara moderado, que ele é uma direita moderada. Veja a campanha, veja como ele se portou muito bem. Tal. Inclusive vão criar que quem partiu para a baixaria para os ataques foi o opositor ao nome do Tarcísio, seja ele quem for. Então, onde entra o Eduardo Bananinha Bolsonaro nessa história aí? Veja, os governadores de direita, esses que eu citei, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, etc., que são, tipo, vamos lá, presenciáveis hoje, digamos assim, eles apoiariam o nome deles e não dos Bolsonaro, salvo mudança de rota daqui para lá. Mais ou menos como vimos em muitas cidades, né, cidades importantes nas eleições municipais deste ano. O Caiado mesmo com o Bolsonaro em Goiânia, assim, foi lapada atrás de lapada, né, um dando no outro, brigando com o outro. Isso se repetiu em vários lugares. Ao Eduardo restaria bancar numa eleição a presidente um imitador de Pablo Marçal, que se deixarem ser presidente, que se deixarem o codificado de ser presidente, afanará uma parte desse eleitorado à direita. E outra, que para mim é a principal, o Eduardo vai ser candidato em 26 para perder a eleição e ficar sem mandato. Eduardo Bolsonaro, apesar de fluminense, né, carioca, ele é deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele vai ficar sem mandato. Eduardo Bananinha Bolsonaro sem mandato não valerá literalmente nada, nem uma banana. Não vai valer nada. Fora que esses possíveis envolvimentos dele nesses inquéritos que envolvem seu pai, que está na iminência de ser preso em 2025, podem chegar nele com mais facilidade, se ele tiver alguma coisa. Prisão fica facilitada com ele sem mandato. Então, meus amigos e minhas amigas, o que estamos vendo com essa capa da Isto é a mais pura sinalização de desespero da família Bolsonaro, que neste momento está imóvel diante do descarte político que vem sofrendo. Os Bolsonaro foram lançados, né, foi lançado o candidato a presidente cerca de 15 dias depois da reeleição da Dilma Rousseff dentro da sede da AMAN, mas era um projeto ali para aquele momento. É evidente que nem tudo que ele fez, deixou de fazer, falou, deixou de falar, saiu da cachola de algum militar mais alto que ele. É evidente que não saiu. Né? E ele não serve mais para o projeto.
Tal descarte aí não serve mais. A única coisa que eu aposto que esses caras não contavam é com o alto grau de idolatria que se teria em torno de Bolsonaro. Então o descarte precisa ser mais lento, não dá para ser de uma vez, porque senão não dá para ser terra arrasada. Os votos precisam migrar para algum lugar, não pode ser terra arrasada. Não pode deixar a esmo, porque tem muita gente que está votando com eles, não é porque são fascistados ou nada que valha. É porque não gostam do PT, são eleitores conservadores. Se surgir uma direita verdadeiramente civilizada e com possibilidade eleitoral, os votos que a extrema-direita tem tendem a diminuir, vão diminuir, etc. Aí você tem uma disputa naqueles 25%, 30% do eleitorado mais conservador, que nesse momento não tem. Mas o plano não é o Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, inclusive dos Bolsonaro ali, ele só resta ele ser cosplay de Pablo Marçal. Porque, sejamos francos, dos filhos, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, é o que teria, inclusive, mais condições de fingir ser mais moderadão ali e tal, inclusive disputar nessa seara de moderado, mas também ele vai para essa coisa de ficar sem mandato, ou coisa que valha, não vai. Então, ainda tem isso, né? Dudu vai para ficar sem mandato, vai se ferrar. E a Isto É fica se prestando a esse tipo de coisa, né? Tentando cravar o energúmeno Eduardo Bolsonaro como nome viável para a presidência da República. Moedas, são as moedas, muitas moedas.